Olá, seja bem-vindo. Eu sou a professora Luciana Sanches Mendes e esse é mais um tutorial em semântica formal. Nos últimos vídeos, a gente tem visto os instrumentos principais para a apresentação de uma teoria da composicionalidade semântica. No último vídeo em especial, eu falei sobre a utilidade da aplicação funcional para a análise dos verbos intransitivos. Então, só para relembrar, a gente tinha a aplicação funcional, era a aplicação, por exemplo, de uma função, como a função lambda x, x trabalha, no indivíduo João. Então, a gente tinha que, quando ela era aplicada ao indivíduo João, ela devolvia o valor de verdade 1, se e somente se João trabalha. No vídeo de hoje, eu vou apresentar os verbos transitivos e vou ilustrar com esse exemplo aqui, João ama Pedro. Se você já fez um curso de sintaxe, você sabe que a gente tem boas razões para considerar que essa é a estrutura dessa sentença. A gente tem ama aplicado a Pedro e depois o resultado disso aplicado a João. Lembrando então de novo, o que é uma função característica? É uma função como trabalha, que aplicado ao indivíduo devolve um valor de verdade. A gente pode pensar que ama Pedro pode ser representado por uma função característica, aquela que aplicada a João devolve o valor de verdade 1, se e somente se João ama Pedro. Então, como é que isso se daria? A gente teria lambda x, x ama Pedro, e quando então se aplicasse a João, a gente teria o valor de verdade de 1, se e somente se João ama Pedro. A gente pode já nesse caso colocar então a extensão de ama Pedro aqui na representação. Mas a gente quer saber hoje qual que seria a extensão de um verbo transitivo como ama. Veja que ama vai ter uma extensão que se aplica ao indivíduo como Pedro e devolve uma função característica. Ama, então, uma função de dois argumentos, porque ela se aplica ao indivíduo e devolve uma outra função de um argumento, que é uma função característica. Então, quando a gente tem lambda x, lambda y, y ama x, e quando a gente aplica isso a Pedro, o que vai acontecer é a mesma coisa que a gente viu nos outros casos. Esse lambda x vai sumir e Pedro vai substituir todas as ocorrências de x no corpo da função. Então, a gente termina com ama Pedro, é lambda y, y ama Pedro. É a mesma denotação que a gente tinha dado anteriormente. A única diferença é que aqui a gente tem y no lugar de x, mas isso não tem problema. Então, a denotação de ama Pedro vai ser a aplicação de ama Pedro em João. E aí a gente vai ter, então, lambda y, y ama Pedro aplicado a João. E essa parte a gente já viu. João vai substituir o y e a gente vai ter, então, finalmente, que João ama Pedro é igual a 1, se e somente se o João ama Pedro. Esse, então, foi o tutorial sobre os verbos transitivos. Bons estudos!